Conhecemos o ditado popular: diga-me com quem andas e te direi quem és. Naturalmente, usamos essa expressão para designar as pessoas que têm boas ou más companhias. Pela companhia que escolhemos, as pessoas nos caracterizam. Fulano é bom menino, ele procura boas companhias. Fulano é boa moça, está sempre com boa gente. E o contrário, ele não vale nada, veja o tipo de pessoa com quem ele anda. Os seres espirituais têm uma outra maneira de encarar isso. Dize-me quem és e te direi com quem andas. Os espíritos partem do princípio que nós definimos os seres que desejamos como os nossos acompanhantes espirituais. Todos temos acompanhantes espirituais, indubitavelmente, quer acreditemos neles ou não, quer sejamos materialistas, ateus, espiritualistas. O fato é que, como afirmou Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas positivas, que querem nos ver crescer, avançar, progredir, e negativas, que estão prontas para nos puxar o tapete. A questão da assistência espiritual que todos temos, desde que estejamos cercados por nuvens de testemunhas, é importante de ser tratada, considerando ainda que a população espiritual do planeta é muito maior do que a população encarnada. Isso quer dizer que há maior número de seres no mundo espiritual do que seres na Terra, envergando um corpo físico. Desse modo, é impossível que não tenhamos um grande acompanhamento espiritual, nem sempre formado por seres que nos assistem simplesmente por seres que nos rodeiam. Aqueles que nos assistem o fazem por afinidade conosco, por algum tipo de interesse, pela nossa evolução, pelo nosso progresso, nosso crescimento, ou interesse em nossa desdita, nossa infelicidade. Tudo isso é assistência espiritual. Quem define o tipo de assistência espiritual somos nós, pela forma como vivemos. Esses assistentes espirituais, quando do bem, têm seu ponto máximo naquele ser que chamamos anjo guardião. Todos temos nossos anjos guardiães, espíritos que Deus estabeleceu que seriam nossos guias na terra, nossos tutores no mundo, inspirando-nos, acompanhando-nos, orientando-nos para o melhor. O anjo guardião sempre nos dá os bons direcionamentos. Ele se comporta como um irmão mais velho ou como um pai extremado, atencioso, desejoso de ver seus filhos felizes. Essa é a postura dele. Às vezes, lhe damos muito trabalho porque fazemos o contrário de tudo quanto ele nos sugere. Os acatamos, desobedecemos. Como consequência de não lhe ouvirmos a voz inspirativa, nos advém infelicidades, tormentos, dificuldades. Devemos aprender a travar contato mais próximo, mais íntimo com o nosso anjo guardião, que é o maior dos assistentes que acompanha a nossa vida no planeta, esse ser que Deus colocou para nos atender e nos entender. Vale a pena treinar contato com esse anjo guardião através do exercício de silêncios íntimos. Se somos indivíduos buscando de forma constante tumultos, agitação, se gostamos de atividade excessivamente barulhenta, com certeza não conseguimos o silêncio íntimo para fazer ponte com ele. Ele é o ponta de lança da nossa vida. É ele que define aquilo que pretendemos conseguir, nos ajuda naquilo que desejamos alcançar, nos inspira para o bem e nos impulsiona para Deus. É graças ao nosso anjo guardião que muitas situações nos são evitadas, porque ele trata de nos anteceder em muitos lugares, em acontecimentos, para que não sejamos apanhados de surpresa. É ele que nos inspira mudanças de caminho, nos inspira a voltar à casa, logo após termos saído e aí descobrimos que ficaram a panela no fogão ligado, sobre a chama acesa. É ele que nos orienta para olhar o berço da criança que às vezes está de bruços sufocada. É ele que nos orienta a dar uma olhada no carro antes de ligarmos a chave e percebemos que há alguma alteração, algum vazamento. O nosso anjo guardião está sempre a postos, conduzindo-nos os passos. Nem sempre, no entanto, desenvolvemos afinidade com o nosso anjo guardião. Às vezes, somos nossos interesses, nossas práticas, nossas ações buscam mais os assistentes negativos, os comparsas espirituais de nossos equívocos. Damos mais atenção espiritual aos seres que nos querem puxar para baixo, que nos inspiram para o assinte à vida e adotamos a sua inspiração para o crime, para a droga. Certamente ninguém recebe somente uma inspiração. Quando nos vem à mente uma ideia negativa, paralelamente vem outra positiva. Fulano, faça isto, e a outra voz interna. Não faça isto, Beltrano. Prove isto, e outra voz interna que nos sugere, não prove isto. Fica por conta do nosso livre-arbítrio decidir o que fazemos e o que não fazemos. Os nossos assistentes espirituais positivos, os benfeitores espirituais de nossas vidas, estão sempre batalhando para que acertemos, para que cresçamos, para que soframos menos.
Entretanto, eles não podem nos impedir de sofrer se buscamos o sofrimento. Cabe-nos ter mais atenção para com nossa vida, porque de acordo com a maneira que agirmos, estabeleceremos quais serão as entidades espirituais que nos acompanharão, que formarão esse grupo de testemunhas que estará cobrindo e secundando os nossos atos. Por isso Jesus Cristo orientava-nos para o fato de ser Ele o caminho, a verdade, dirigindo-nos para a grande vida. Também por esse motivo, Paulo de Tarso nos propunha: vede prudentemente como andai, porque a forma como andamos, os destinos que buscamos, definirão a assistência espiritual com que contaremos. Temos responsabilidade sobre nossa assistência espiritual. Se quando pensamos em alguém ou em alguma coisa, o fazemos de forma negativa, é óbvio que o tipo de entidades espirituais que nos darão assistência será de baixo nível. Ao tempo do saudoso Francisco Cândido Xavier, era comum ouvirmos as pessoas dizerem que se aproximavam dele e se sentiam bem, se sentiam agasalhadas, abraçadas por ele, que dava a cada um a sensação de que era o indivíduo mais amado por ele. Tudo graças a esse envolvimento espiritual positivo de Chico Xavier. O Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, seu anjo guardião, criava em torno dele uma aura de paz, de felicidade, de alegria, com toda a responsabilidade que o Cristo tinha nas suas realizações. Era pela vida que ele levava que merecia a assistência do Espírito Emmanuel. Muitos gostaríamos de ter como guias espirituais espíritos positivamente bons, almas nobres, angélicas, mas para isso temos que fazer a parte que nos cabe aqui na Terra. A luta por ser bons, por melhorar a nossa maneira de viver, por melhorar aqueles que estão à nossa volta e semear pelos caminhos por onde passamos as sementes da felicidade. Nossos assistentes espirituais serão profundamente relacionados aos nossos hábitos, aos nossos pensares, ao nosso psiquismo. Busquemos, então, ao longo dos nossos caminhos, maior entrosamento com o nosso anjo guardião, desenvolvendo silêncios íntimos, a oração e a meditação.